Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo. Viemos aqui gravar mais uma história aqui para o nosso canal, o canal Dani Delanos, nosso quadro Mundo Gringo. Aliás, nosso canal virou um Mundo Gringo, né? Afinal, já temos mais de 600 histórias aqui. Sim, se você perdeu alguma, a playlist está aqui embaixo, no box de informação. Vai, coloca ela aí para dar aquele faxinão de fim do ano, que você não precisa ficar olhando pra minha cara, você só fica ouvindo. Faz que nem eu. Eu tenho vários canais que eu ouço história também, que eu ponho na televisão e vou fazendo minhas coisas. Bom, gente, se você gosta muito desses vídeos, deixe seu joinha, porque o YouTube recomenda e mais pessoas vão conhecer o canal e vão mandar as histórias também. E eu quero mandar aqui um beijo pra Nelly Moreira. Ela me pediu lá no Facebook: Dani, por favor, manda um beijo pra mim, eu assisto todos os vídeos. Então, ó, Nelly, um beijo pra você, tá bom? E muito obrigada aqui por você estar sempre por aqui. Aliás, todas vocês que estão sempre por aqui, que me deixam um recadinho super carinhoso. Muitas vezes eu não consigo responder todo mundo, vocês sabem que minha vida é bem corrida, mas eu leio todos os comentários, tá, gente? Todos os comentários. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Bom, vamos lá, a história de hoje. Cara, eu acho que é mais uma história aí de relacionamento abusivo, que infelizmente tem se tornado um constante aqui nesse canal. Mas vamos lá, que é bom que a gente... Muitas meninas já me falaram: Dani, eu descobri que eu tava num relacionamento abusivo ouvindo a história de fulana. Minha vida tava igual. Então vamos lá, vamos ouvir a história de Alice. Ai, Dani, boa noite, tenho 36 anos, sou do interior de Minas Gerais, vou começar pela minha infância. Sou filha única, minha mãe sempre foi daquele tipo que que a mulher tem que ouvir o homem, se o homem falou, tá falado. E com isso ela vive com meu pai, num relacionamento super abusivo há mais de 37 anos. Me lembro desde pequena que na minha casa as regras eram sempre do meu pai. Ele era um homem extremamente pão duro, nos deixava passar fome, faltava as coisas. Tudo que eu tinha era ganhado, até que minha mãe fez um curso de costureira e eu passei a andar mais bem vestida, pois ela que fazia minhas roupas. Na nossa casa eu lembro que sempre teve telefone fixo. Isso para a década de 80 era para poucos. Me lembro que meu pai colocava cadeado no telefone para a gente não usar. Lembro Gente, se você está me vendo e você tem aí, sei lá, 20 anos, talvez você nem lembre dessa época. Tinha algo chamado telefone fixo. Gente, era tão caro que a gente às vezes até... Tinha gente que nem tinha telefone, alugava o telefone, aí você deixava em casa. E o pessoal botava cadeado, na casa da minha avó também tinha cadeado, pra ninguém chegar lá e ligar, entendeu? Então assim, realmente era algo que era, vamos lá, meio que o status você ter telefone em casa, não é igual hoje que todo mundo tem um celular, não, né, você não tinha, ligava pra casa do vizinho, tinha o orelhão vai e vem, quem lembra disso, gente, o vai e vem, que você ligava, a pessoa te ligava de volta pro orelhão. Ai, meu Deus, desculpa, mas eu lembrei, ó, viajei no tempo agora. Por 2 vezes que ele bateu na minha mãe e com isso eu desenvolvi problemas emocionais. Lembro que meu pai colocava dentro de casa o básico, tipo arroz, feijão, verdura, e eu nunca tive regalias como comer um biscoito recheado, iogurte, brinquedos. Eram coisas que eu tinha muito de vez em quando a minha mãe fazia algumas costuras e comprava pra mim. Meu pai sempre foi muito ruim pra gente. Nunca nos levou pra viajar, nunca me deu um beijo. Eu nunca vi ele falando eu te amo, nem pra mim nem pra minha mãe. Ele mal olhava pra mim. Ele não deixava minha mãe trabalhar fora e nem nos dava o básico. E ele sempre teve condições. Então não é que o pai era pobre, é que o pai era ruim mesmo, tá? Dani, ele moldou a minha mãe da maneira dele. Nisso minha adolescência chegou e nessa época meu pai já nem olhava mais para nossa cara. Era só eu e minha mãe. Eu tinha ela e ela a mim. Meu pai, como sempre, vivia no mundo dele. E a gente ainda continuava a passar
necessidade, faltar as coisas, tipo roupa, calçado. Minha mãe, eu não lembro de nunca ter visto ela no salão fazer a unha. E nessa época, meu pai já tinha se tornado um empresário. Ele tinha carros novos na garagem, ele começou a ganhar bem, e eu e minha mãe era como se a gente fosse nada. Nessa época, ele já tinha manipulado tanto a minha mãe que ela achava que aquilo era normal. Então, imagina, gente, normal seu pai ser dono de uma empresa, ter carros na garagem e você não ter um biscoito recheado, você não vê seu pai conversar com a sua mãe não, sabe? É surreal isso. Comecei então a idade de namorar. Nunca pude levar nenhum namorado lá em casa, nem atender telefone de nenhum rapaz perto do meu pai. Bom, isso já era anos 90 e ainda não tinha lançado o tal do celular. Com 14 anos eu conheci Alexandre, ele tinha 22. Alexandre era de uma família de classe média alta, estudante de engenharia elétrica, era tudo que uma moça queria. Ele me fazia a pessoa mais feliz do mundo. Meu pai nunca aceitou que Alexandre chegasse nem no nosso portão. Olha só, gente. Bom, Alexandre aceitou que eu então fosse namorar na casa dele. E assim foi por quase 3 anos. Então, em vez do Alexandre frequentar a casa dela, ela que frequentava a casa de Alexandre. Nessa altura, eu já não aguentava mais meu pai. Eu via minha mãe naquele relacionamento pra lá de abusivo. Nem a família dela, ela tinha o direito de receber dentro de casa, Dani. Meus avós, os pais da minha mãe, eles moravam a 50 minutos da nossa cidade. E me lembro que a gente ficava meses sem ir lá, pois meu pai não gostava e minha mãe obedecia. Ela era uma marionete na mão do meu pai. E assim ela é até hoje. Meu sonho era sair daquela casa, mesmo eu tendo em minha mãe todo o amor e amizade que eu não tive no meu pai. Nessa época, eu já não ficava no mesmo ambiente que ele. Meu namoro com Alexandre ia bem, mas eu burra queria casar logo. Eu queria casar para sair de casa, pois eu achava que aquela era a solução do meu problema. 3 anos se passaram e Alexandre estava com 25 anos e eu com 17. Lembrem que eu tinha 14 quando a gente começou a namorar. Alexandre sempre disse que só iria se casar depois dos 35. E eu ficava pensando, meu Deus, vou ter que aturar essas humilhações verbais e emocionais do meu pai ainda por 10 anos? Não, ali eu vi que não dava para mim. Então, nesse período, eu conheci Décio, um homem bem mais velho que eu. Ele tinha uma casa boa, uma casa própria, carro novo. Ele era maquinista. Ele era da mesma cidade que os pais da minha mãe moravam. Um dia eu fui até a casa dele e, Dani, no mesmo pé que eu fui, eu voltei. O cara tinha as mesmas características do meu pai, machista e pão duro. Meu pai tinha dó de pagar energia pelo uso do ferro elétrico, vocês acreditam? E o Décio deixou escapar para mim que ele era igual. Me lembro que quando eu era pequena, mesmo quase vomitando, eu não podia largar 1 grão de feijão no meu prato, pois meu pai ficava uma fera. Quantas vezes eu comi sem aguentar mais, por não poder largar. Bom, o embuste do Décio disse que também seria assim com os filhos dele. Ai, o que eu fiz? Vim embora correndo. Nunca mais coloquei os pés na casa desse cara. Eu, hein? Doido, um homem mão de vaca. Com o tempo conheci outro embuste, viúvo. A esposa morreu no parto. Ele tinha uma filha de 4 anos. Esse já era o oposto do meu pai. Ele era mão aberta, me enchia de presentes, levava para jantar fora, tinha casa própria, ganhava bem, passeava comigo, mas tinha um defeito, se ofendia por tudo. E era muito bipolar. Depois fiquei sabendo que ele nunca foi bom marido para a falecida esposa. Ela morreu bem jovem
E ele, quando casado, tinha várias amantes. Então, mais uma vez, dei no pé. A minha vida restrita dentro de casa seguia da mesma forma. Meu pai abusivo, minha mãe submissa, meu pai cada vez mais bem de vida e nós dentro de casa igual duas mendigas. Meu pai uma vez foi para o norte prestar serviço com a empresa dele. E Dani, ele nos deixou sem nada. Me lembro de ir para a aula e tomar água com açúcar e escovar os dentes com sabonete porque o creme dental tinha acabado. Se eu lembrar isso para minha mãe, ela vai dizer que é mentira. Ela vai dizer que isso nunca aconteceu. Entre várias outras coisas do passado que eu lembro, e ela disse que eu sou louca, que isso nunca aconteceu, que eu estou inventando essas coisas na minha cabeça. Acho que os abusos psicológicos que meu pai fez com ela foram tão grandes que ela acha que tudo é normal. Quando eu fiz 18 anos, conheci Márcio. Eu com 18, ele com 29. Ele era meu vizinho de bairro. Ele era lindo. Bom emprego, queria coisa séria, era mão aberta e mente aberta. Era tudo que eu estava precisando naquele momento. Namoramos. No início, tudo era um sonho. Com 4 meses de namoro, ele comprou um apartamento, que para a época era um dos mais lindos da cidade. Ele me deu uma aliança de noivado e um dia ele levou eu e minha mãe no centro para a gente escolher todos os móveis do apartamento. Nossa, eu parecia que eu estava vivendo no mundo da lua. Bom, 6 meses se passaram, o noivado ia tudo bem, até que um dia à noite meu pai começou a brigar comigo e com a minha mãe. E começou a tirar todos os mantimentos de dentro de casa e colocar no porta-mala do carro. Eu me lembro que ele dizia que ele não iria sustentar 2 vagabundas. Sim, eu e minha mãe no caso. Nisso, no outro dia, eu liguei para Márcio e contei tudo. Ele me disse, bom, já que nós já vamos nos casar e o apartamento já está montado, por que você não vem morar comigo? Bom, saí desse inferno, né? E assim eu fiz. Nos 6 meses que eu morei com o Márcio, ele nunca alterou a voz para mim, nunca brigou comigo, nunca vi ele bêbado. Há 6 meses de namoro, tá, gente? Com 1 semana que eu estava morando com ele, eu vi isso tudo e muito mais naquela primeira semana. Me lembro que um sábado eu acordei, devia ser 11 da manhã, Márcio tinha feito umas coxas de frango cozida. Quando eu fui comer, eu vi que as coxas estavam cruas, com sangue dentro. E falei com ele que estava errado, que ele tinha que ter deixado lá cozinhar mais. Dani, ele simplesmente virou a panela de frango toda no chão da cozinha, deu um murro na tampa da máquina de lavar. Bom, mas a vida seguiu e eu me casei com o Márcio. Eu não tinha boas roupas, boas calcinhas, bons sutiãs. Então um dia ele me deu um cheque assinado para eu renovar meu guarda-roupa. Eu pensei, nossa, que homem bom, meu pai nunca fez isso com a minha mãe. Eu me senti no céu, me senti privilegiada. Quando foi na outra semana, estávamos numa roda de amigos e ele dizendo que quando eu fui morar com ele, eu nem calcinha eu tinha. Que ele teve um gasto alto comigo e todo mundo começou a rir. Uma vez saímos para dançar e ali eu vi que Márcio era alcoólatra. Ele bebeu até ficar parecendo que um demônio tinha entrado no corpo dele. Como morávamos em apartamento, ele chegou de madrugada, fazendo o maior vexame. Começou a me chamar de puta, chutava a porta dos vizinhos. Eu nem sabia com que cara eu ia olhar para os vizinhos depois. Isso tudo aconteceu em 20 dias que eu estava morando com ele. Depois ele arrumou uma mania de me trancar do lado de fora da casa e só abrir quando ele quisesse. Lembro uma vez também que ele me deu um empurrão no banheiro e eu desloquei meu dedo no box. E o meu sofá era de canto, aquele que dá volta em toda a parede. Um dia ele me deu um tapa que o sofá soltou uma parte. Também teve um episódio onde ele estava bêbado, o apartamento de tábua corrida,
Ele jogou álcool no chão e colocou fogo. A sorte que eu apaguei rápido, mas eu fiquei quase uma semana lixando a madeira para ver se a marca do queimado saía. Gente, que diabo de homem é esse? Não, realmente o capeta tinha entrado dentro do corpo desse homem. Passaram-se 3 meses, eu quis me mudar dali. Ele me convenceu então que deveríamos vender o apartamento e construir uma casa nos fundos da casa da mãe dele. Ah, eu mal sabia o que estava me esperando. O que estava pior poderia ficar ainda pior. Enquanto a casa ficava pronta, alugamos um outro apartamento num outro bairro. E lá eu acabei engravidando. Lembro que no dia que nos mudamos para lá, ele foi para um sítio com amigos e me deixou com a casa sem nada montado. Quando ele chegou desse sítio, já era noite, ele chegou bêbado, me xingou de tudo quanto é nome, para toda a vizinhança ouvir. Nesse período, eu já estava com a minha barriga de grávida aparecendo. E eu estava grávida de uma menina. Quando eu estava com 5 meses de gravidez, a minha casa... Ah, tá, não era nos fundos, era ao lado da casa da sogra, no terreno que eles tinham ao lado da casa da sogra, ficou pronta. Nessa época, ela estava com 19 anos na época ainda. Dani, ali meu inferno começou. A mãe dele é 1000 vezes pior do que ele para humilhar. Eu só podia usar o varal de roupas no dia que ela deixava. E eu só podia usar a mangueira para lavar o quintal quando ela quisesse me emprestar. Márcio bebia cada dia mais. Juntava com a mãe e ficavam rindo de mim, cochichavam. Eu não tinha ninguém por mim. Minha mãe, uma Amélia, vivendo na mesma vida de humilhações com meu pai. Eu, filha única, não tinha irmão ou irmão para que eu pudesse me abrir, né? Me lembro que meu marido dizia: nossa, eu tenho dó dessa criança que está na sua barriga, pois o pai dela não ama mais a mãe dela. Imagina você grávida. Aliás, querida, vamos lá. Eu não imagino nem estar com esse homem mais depois desse inferno todo que você passou. Mas já que você estava, eu imagino você grávida ainda, porque alguma coisa você devia estar pensando aqui, que ele ia mudar, alguma esperança você tinha, né? Porque o homem é completamente maluco, né? Bipolar total. Gente, botar álcool e fogo no chão da casa, até perigoso ficar com um homem desse em casa, né? Bom, mas vamos lá. Com 7 meses de gravidez, eu tive pré-eclâmpsia e numa consulta resolveram fazer meu parto. Meu marido me disse: meu Deus, você só me dá trabalho. Só falta agora você morrer e eu ter que gastar com caixão e funerária. Minha filha nasceu linda e saudável. Digamos que meu marido melhorou aí uns 70% depois que eu ganhei a menina. Fomos seguindo. Nesse tempo, meus pais foram embora para o Rio de Janeiro e eu saí de perto da minha sogra e voltei para casa que eu morava desde a minha vida de solteira. Então, acho que ela foi morar na casa dos pais. Agora, não sei se o homem foi junto, porque eles tinham construído a casa, né? Bom, 3 anos se passaram e eu engravidei de mais uma menina. Nessa época, eu ainda passava humilhações com meu marido, mas eu já tinha aprendido a enfrentar ele e a impor respeito. Me tornei intolerante para ele. Eu não tinha mais saco para as grosserias dele e ele entendeu que aquela boba que ele se casou não existia mais. Bom, ganhei minha segunda filha e 2 anos depois tive um tumor benigno no ovário. Sabe o que ele falou para mim? No dia da minha cirurgia, que o meu tumor deveria ter dado na minha língua. Assim, eu jamais voltaria a falar. Dani, os anos se passaram. Hoje eu tenho a mais velha com 17, a mais nova com 13. E 4 anos atrás, meu marido descobriu uma doença rara e incurável. Hoje, depois da doença, ele não me ofende mais. Óbvio, né? Pois sabe que a doença dele é progressiva e sabe que eu sou a única que vai olhar por ele.
pois nenhum amigo de trabalho gosta dele. E não, ele não se dá bem com ninguém da família dele. Foi preciso ele adoecer para ele fingir ser bom. Hoje ele é calmo, ele me deu um carro importado, mas eu vivo 24 horas do dia infeliz, pois meu amor por ele acabou. Eu tenho 36 anos, mas todos me dão 28. Eu quero muito me separar e viver minha vida, mas por hoje ele está doente mesmo. Ele já me fez muito mal. Eu tenho medo do julgamento das pessoas. Me dê a opinião de vocês. Amiga, você tá pedindo opinião pra pessoa errada aqui, porque olha... Não, pessoa errada não, pessoa certa, né? Eu tô aqui pra isso, pra dar alguma opinião minha pra você, mas eu digo assim, ai, não vou ter pena dele em nada na hora que eu opinar pra você, tá? Esse negócio de doença aí, desculpa, mas ele só tá colhendo tudo que ele plantou. Cara, primeiro eu vou começar, você percebeu que você viveu a vida igual a sua mãe? Você falou tanto, é engraçado isso, né? Porque você fala tanto no início da história que a sua mãe foi humilhada, que seu pai era isso, seu pai era aquilo, que não sei... Pelo menos você não falou de agressões físicas ali do seu pai com a sua mãe. E você conseguiu, acho, ter um homem ainda pior que o seu pai, né? Então, assim, tudo que você abominava na sua mãe, dela aceitar tudo isso, você aceitou com esse marido seu. Eu não entendi até agora o porquê. Se juro pra você, porque, né, você me parece uma pessoa tão assim pra frente, sei lá, será que foi por dinheiro? Por quê? Cara, pegar suas filhas e fosse embora, muita humilhação. E eu nem senti, porque já tivemos histórias de abuso aqui, que a mulher amava o cara, era cega, não vi. Mas não me parece que você era apaixonada por ele, então eu não consegui entender. Se você depois puder me explicar por que que você continua nisso por tantos anos e até hoje, né? Olha, sinceramente, olha, eu vou ser criticada. Já sei que vão me criticar, mas eu não teria pena nem isso aqui dele. Olha, não era ele e a mãe dele que eram super unidos, né? Viviam lá rindo da sua cara. Minha filha, sabe, o que esse homem fez com você, esses traumas, e agora você com medo das pessoas te julgar, você tinha que ter medo das pessoas te julgar, tudo que você passou na mão desse homem, né? Primeiro, você não tem que ter medo do julgamento de ninguém, porque só você sabe o que você passa dentro da sua casa. Segundo, meu filho, converse com a mãe dele, olha, não quero mais, não vou... Não é porque o cara tá doente, eu acho que é por causa de tudo que você passou. Não é um cara que fez por você a vida inteira, te tratou igual uma rainha, uma princesa, te deu amor, isso, aí o cara fica doente e você vira as costas pra ele. Aí sim é uma situação que as pessoas poderiam olhar pra você e te julgar. Falar assim, nossa, olha lá, que mal, que ingrata, né? A vida inteira lá o cara tratou ele igual uma princesa, fez do bom e do melhor. E assim mesmo eu não acho que ninguém tem obrigação de ficar com ninguém, tá? Vocês vão me achar fria, calculista, mas eu não acho que tenha obrigação. Como eu também não queria que ninguém ficasse comigo por causa disso. A pessoa que estiver do meu lado, ela tem que estar comigo porque ela realmente quer estar comigo. Eu não quero ninguém do meu lado porque eu tô doente ou porque acha que tem obrigação de cuidar de mim. Não, tá? E eu não acho que você tem obrigação nenhuma de cuidar desse cara. Não é porque hoje ele tá doente, ele tem uma doença rara, ok, vai pro hospital, faz tratamento, tem a casa da mãe dele, ele que mora lá, ou talvez seja uma doença, tantas pessoas aí que têm doenças e também moram sozinhas, não sei qual tipo de doença que ele tem, se é algo que ele não possa, né, morar sozinho, o que seja, mas depois de tudo que você me contou aqui, eu não acho que... O que vocês acham, gente? Sério, eu não acho que você tem obrigação nenhuma a ficar do lado desse homem, né? E... Ai, que eu vou me sentir... O que as pessoas vão... Cara, eu tô nem aí pro que as pessoas vão pensar. Agora, eu não entendi por que você não largou esse homem antes. Porque você, né, você via tudo que a sua mãe passava com o seu pai, você abominou tanto isso...
Eu cheguei a pensar assim, quando eu fui lendo sua história, eu falei assim, nossa, sei lá, ou ela... Mas eu nunca esperava que você fosse passar, acho que uma situação até pior do que a sua mãe, sabe? Porque são exemplos que você tinha consciência do que você não queria para sua vida. Não é algo ali que a gente olhava e pensava assim, não, eu quero isso, mesmo errado, eu quero isso para minha vida. Não, você tinha total consciência que você não queria aquilo. E poxa, você foi para casa dele, você correu dos 2 primeiros lá, e por que você ficou com esse homem? Eu não acho que foi por amor, acho que deve ter tido algum motivo aí, não sei. Mas por pior que fosse na casa da sua mãe, com o seu pai, né? É igual eu falo, é pai e mãe, mas você tá lá, né? Não é na casa de um cara que te humilhou ao extremo. Pelo amor de Deus, eu fico, sabe, você foi contando, eu fui imaginando a cena, esse cara chegando bêbado, chutando porta, te xingando, você grávida, você teve um tumor, você também teve uma doença, você também teve um problema, e ele, em vez de cuidar de você, o que ele falou? Que ele queria que o tumor desse na sua língua. Você acha que fosse uma situação contrária? Não que eu acho que a gente tem que fazer isso não, tá, gente? Não é que eu tenho que, eu vou fazer por ele, porque eu acho que um dia ele vai fazer por mim, ou eu não vou fazer, não. Mas você acha que se fosse uma situação contrária, ele estaria do seu lado hoje cuidando de você? Você com uma doença rara? Querida, eu acho que você estaria passando as maiores humilhações ainda da sua vida. Porque ele não tá nem aí pra você. Ele não ia estar nem aí. Você falou assim, depois da minha filha ele mudou 70%. Sim, mudou 70%, mas você teve um tumor e o cara tava lá te desejando que fosse na sua língua. Então assim, não acho que ele mudou. Esse cara não mudou. Talvez, né, não sei o que aconteceu entre você, mas mudar ele não mudou. Pra mim, pelo que você contou aí, continua sendo o mesmo canalha de sempre. E se é a minha opinião que você quer, minha filha, não tem. Ai, gente, eu sei, eu sou capricorniana, eu sou meia fria, mas eu não estaria com uma pessoa dessa. Não estaria. Um cara que só me fez mal. Se eu não quero mais, não tem Cristo que me faça ficar perto de uma pessoa que eu não quero mais estar perto dela. Entendeu? Não é? Ele pode falar que tá morrendo, que tá ok, que Deus o tenha no bom lugar, né? Se você for uma boa pessoa na terra, aí você vai estar num bom lugar. Não sei se é o caso dele. É meu jeito. Então eu não sei nem o que te falar. Porque talvez eu seja muito fria e cruel aqui, né? Ou fria e calculista. Vocês vão falar, nossa, Dani, mas você não teria pena? Não, não teria. Tudo que ele está passando hoje, ele escolheu. Ele está hoje pagando as consequências do que ele fez a vida inteira com essa mulher, talvez com as filhas, as humilhações que ele fez essa mulher passar. Gente, na vida, a que se faz, a que se paga. Você não sai impune. De algum jeito você vai pagar isso. De algum jeito ele vai pagar tudo que ele fez você sofrer. Não pense vocês que vocês vão fazer alguém sofrer a vida inteira, humilhar, bater, fazer acontecer e vocês vão acabar impunes. Arrependimento, lógico, o arrependimento dele só veio depois que ele descobriu que ele tem uma doença que é progressiva, degenerativa, não sei o que ele tem, mas isso é muito fácil. O arrependimento vir nessas horas. Ai, fiquei doente, nossa, me arrependi de tudo que eu fiz. Lógico, ele tá sozinho, ele não vai ter ninguém para tomar conta dele, né? Porque você, querendo ou não, é a mulher dele, é você que tá aí do lado dele, você que ficou esses anos todos ouvindo humilhação, você que passou humilhação, você que aguentou tudo esses anos todos. Então me desculpa, mas eu não acho que doença seja algo para me prender a uma pessoa, não. Juro pra vocês, gente, não acho, não me prenderia, não seria o caso pra mim, tá? Eu, Daniele. Lógico que a gente tem princípios diferentes, as pessoas têm princípios diferentes. Talvez se ele fosse um marido que sempre me tratou bem, mesmo assim, se tivesse acabado o amor, talvez antes, e a gente decidisse, eu daria todo o meu apoio, ajudaria no que fosse possível, sabe? Por todos os anos que a gente passou juntos, estaria do lado dele,
ajudaria, levaria no médico, mas eu não estaria mais com a pessoa, porque eu não fico mais perto de uma pessoa que eu não sinta nada por ela. Eu não, pra mim é assim, eu não posso, eu não tenho mais condições psicológicas, sabe, de estar com uma pessoa e eu olhar pra ela e eu não sentir nada por ela. Então assim, se fosse uma pessoa muito boa, um marido muito bom comigo, claro, talvez estaria do lado dele, vou levar no médico, vou fazer, vou não sei o quê, mas eu também não acho que eu teria obrigação de ficar com alguém só porque a pessoa fica doente. Vocês estão me entendendo? Se eu estiver ali, vai ser porque eu quero estar ali, mas não que eu me ache na obrigação ou que eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que caguei pro que as pessoas vão pensar de mim. Quem me conhece aqui nas redes sociais sabe, eu falo o que eu penso. Eu sei que muitas vezes eu choco as pessoas, mas hoje é tanta falsidade que a gente vê nesse mundo, é tanta falsidade que a gente vê todo mundo querendo ser bonzinho, mimizinho, que quando você fala a verdade, isso choca as pessoas. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de falar a verdade, eu gosto de falar o que eu sinto. Então eu sei que eu choco muita gente, eu sei que muita gente gosta de mim, muita gente não gosta de mim por causa desse jeito. Mas eu tenho uma coisa na minha vida que eu acho que eu tenho que fazer o que eu tenho vontade, eu falo o que eu tenho vontade, eu falo as coisas que eu acho. Então essa é a minha opinião pra você, tá bom? Não acho que você tem que ficar com esse marido seu só porque ele tá doente. Eu já estaria conversando, separa, sai fora, vai ver sua vida, vai ver com suas filhas e vai ser feliz, minha filha, porque até agora, até dos 14 anos que você começou a história, até os 37, né? Pelo amor de Deus. Não, 37 tá sua mãe, né? Você tá com quantos anos? Sei lá. Até agora, 30 e poucos anos aí, eu não vi que você conseguiu ser feliz até agora. Primeiro foi lá com seu pai, abusivo. Aí você passa por um namorado abusivo. Aí você passa por um marido abusivo. Pelo amor de Deus, né? Tá na hora de se libertar e ser feliz. Porque a gente tem que vir nesse mundo aqui para ser feliz, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!